Fala pessoal, vamos aqui com mais um vídeo. Dessa vez a gente vai trabalhar com calendários, tá? Tem um jeito mais fácil, entre aspas, que já está com o código pronto, e tem um jeito que eu vou mostrar aqui também, para fazer uma tabela de calendário com datas, com base nas datas das vendas que já tem aqui no projeto, tá? A princípio, eu vou fazer a primeira parte, que é para criar a tabela genérica, a tabela calendário genérico, que já tem o código pronto. O link está na descrição, na mesma pasta, tá? De sempre. O código é esse aqui, o código em linguagem M, tá? Não se assustem, é um código bem estranhozinho. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, esse código aqui, tá? Então, primeiramente a gente vai fazer o quê? Vamos adicionar uma consulta vazia, uma fonte de dados vazia, ou seja, uma consulta nula. Para isso a gente vem aqui em fonte, consulta nula. Essa consulta adicionada, a gente vai clicar aqui em editor avançado para abrir o editor da linguagem M aqui do Power Query. Ele vai abrir essa janelinha. O que você vai precisar fazer? Vai pegar todo o código e vai colar aqui. E só dar um OK no concluído. Ele já vai criar a tabela calendário com data, ano, mês, nome do mês e por aí vai. Ok? Coloquei até a hora do mês aqui. Mas a gente vai criar uma tabela calendário com base nas datas que já existem no projeto. Ok? Pode usar essa aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Essa tabela foi configurada para pegar de 2020 até o ano atual, ou seja, até 2024, porém até o final do ano, tá? Se quiser fazer o ajuste, é só trocar aqui o ano inicial e o ano final. Então eu vou deletar essa consulta nula aqui, que não vamos usar ela. Vamos criar a tabela com base nas vendas, as datas das vendas aqui do nosso projeto, tá? Que são essas datas aqui, coluna data venda. O início é igual. Vamos aqui, nova fonte, consulta nula. Logo após fazer a consulta nula, a gente vai fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no editor do editor avançado, porque eu preciso trocar o nome dessa. Preciso não, eu quero trocar o nome dessa etapa inicial. Por aqui ele é desabilitado para esse primeiro item. Mas para os demais você consegue fazer alteração por aqui. Mas esse primeiro item você não consegue fazer. Então, para alterar esse nome, eu vou fazer aqui pelo editor avançado. Página inicial, editor avançado. Só vou colocar aqui como data. Deixa eu ver. Seria a data mínima. Data min. Data min. E tem que replicar aqui embaixo também para ele dar um retorno do mesmo jeito. Ok, mudou aqui para data min. Agora, aqui na barra de forma, a gente já vai usar as funções da linguagem M. Pode ser usada aqui, pode ser usada na linguagem, no editor avançado também, tá? Então, primeiro, para obter a data mínima, o que eu aprendi aqui é usando a função listMin. List.min. Cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas, porque faz diferença aqui no Power Query, tá? Aqui a gente vai colocar o nome da tabela, que eu quero pegar a menor data, listar a menor data. Vai ser a base vendas, já apareceu ali. E para colocar a coluna, eu preciso só colocar entre colchetes, que é a data da venda. Que é esse o nome da coluna. Só dar um enter aqui e ver se ele vai retornar. Data da venda. Olha, ele retornou. A menor data que tem lá nessa base de vendas é 1/1 de 2020. Vamos verificar? Vou só ordenar aqui. Ordem crescente. 1/1 de 2020. Então tá certo. Eu vou excluir essa etapa que está aqui porque não precisamos dela, foi só para mostrar. E voltando aqui para a consulta nula. A próxima etapa a gente vai pegar a maior data que tem nessa tabela de base de vendas, que vai ser aqui. Seria a próxima etapa. Vou alterar o nome logo de cara. Vai ser data max. Vai ser a maior data. Vamos usar a mesma forma. Se quiser copiar e colar aqui para ficar mais fácil, mesma forma.
Vamos trocar apenas o 1 pelo max. Aqui, max. E dá um enter com o cursor no final da fórmula. Então a maior data que temos é 30/6/22. Certo? Beleza. Feito essa, vou alterar o nome aqui logo dessa base. Vou colocar como renomear. Pode trocar o nome aqui ou aqui, tá? Nesse cantinho aqui, ó. Aqui. Vou alterar por aqui. Calendário. Depois que foi criado a data máxima e a data mínima, a gente precisa calcular a quantidade de dias, que vai ser o seguinte: inserir na próxima etapa, renomear quantidade de dias. Por padrão, a maioria das fórmulas, quando a gente pega, por exemplo, a data, a gente tem o dia 1 e o dia 3. Se pegar o dia 3 menos o dia 1, vai dar 2. Então, mas a gente precisa que dê 3, que é a diferença entre os dias. Vamos considerar que o dia 1 começa no 0 e o dia 3 termina às 23h59. Então dá 3 dias certinho. Tá, essa vai ser a lógica. Eu não sei se eu sou péssimo em explicar. Mas vamos lá. A gente vai usar a fórmula duration days. Dentro dessa fórmula, ele pede o seguinte: a duração. O que eu quero de duração? Vai ser a data máxima e a data mínima. Ou seja, que vai ser o intervalo de dias nesse período. Ou seja, do dia 30 de junho de 2022 até a data mínima, que é 2020, se eu não me engano, 1 de 2020, ele vai ter quantos dias? Essa é a questão. Então a gente só precisa subtrair um pelo outro. É só colocar aqui as etapas que a gente criou anteriormente. Vai ser data max menos data min. Dando um enter aqui, ele vai trazer 911. Porém, como eu falei, ele sempre, digamos, ele come um dia, porque ele não conta o dia inicial. Vamos colocar aqui mais um. Vai virar 900. Show. Depois de criar essa quantidade de dias, vamos criar uma nova etapa que vai ser a etapa que vai listar os dias desse período. Então, vamos criar aqui, vou renomear, de cara, cadê renomear? Vai ser lista dias, listar dias, listar dias. Para listar esses dias, a gente vai fazer o seguinte: vai usar a fórmula list.dates. E dentro dessa forma a gente vai colocar a data inicial, que vai ser a data mínima. A quantidade de dias que ela vai criar essa lista, que vai ser a quantidade de dias. Quantidade de dias. E aqui no step é de quanto em quanto ele vai pular. Por exemplo, se eu colocar o número 2, ele vai pegar dia 1, dia 3, dia 5 e vai pular de 2 em 2. Se eu colocar 1, ele deveria fazer 1, 2, 3, 4, 5. Porém, não basta colocar o número inteiro aqui, 1, 2, 3. Tem que colocar a função duration. É uma função padrão da fórmula, tá? Do PyQuery, não tem necessidade de explicação dela. Mas ela possui quatro parâmetros, que vai ser a quantidade de dias, a quantidade de horas, a quantidade de minutos e a quantidade de segundos. Como a gente só quer a quantidade de dias que ele salte de um em um dia, então todo o restante vai ser zero, só a gente vai colocar o número 1 no começo. E para isso a gente coloca aqui hashtag duration, aqui entre parênteses a gente coloca 1, que é o dia, o restante tudo zero. São 3 zeros. Dia, hora, minuto, segundo. E clicando o Enter aqui, ele já lista todos os dias que tem nesse período. Note que ela está em formato de lista, não está em formato de tabela. As tabelas estão quadradinhas aqui, e essa aqui está em formato de lista. Para transformar ela em tabela, a gente vai clicar aqui na guia transformar
e para a tabela. Para fazer essa conversão de lista para tabela. Demora um pouquinho mesmo, tá? Aqui é só clicar em OK, não precisa mexer em nada. Beleza, ele transformou a lista em tabela. O próximo passo é renomear a coluna, né? A coluna aqui, vamos colocar a coluna como coluna data. E vamos alterar o tipo para tipo de data. Agora a gente só vai adicionar as demais colunas, que vai ser a coluna de ano, a coluna de mês, a coluna de nome do mês, a coluna que vai ser o início do mês, que é sempre bom ter o dia inicial. E como aqui ele muda, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, é sempre botei uma coluna que vai estar sempre dia 1 do 1 em todas as linhas. Por exemplo, tá? Pode ser 1 do 2 em todas as linhas também. Então, para isso, a gente vai criar também o trimestre e a semana do ano, que corresponde à semana que aquela data está enquadrada. Beleza? Para isso é bem simples. A gente vai clicar aqui na guia adicionar colunas. Vamos aqui no campo de data. Vamos começar com o ano. Pegar o número do ano, que é a primeira opção. Adicionar o ano. Clica novamente na data. Vamos agora adicionar o mês, que vai ser o número do mês, que é a primeira opção aqui. Depois vamos adicionar o nome do mês. Seleciona a coluna data, data, mês, nome do mês. Ainda com a coluna data selecionada, a gente vai clicar em data, mês, não, trimestre, trimestre do ano. Agora vamos adicionar a coluna início do mês, que eu comentei no começo dessa etapa. Aqui no mês, início do mês. O início do mês deveria estar aqui antes do trimestre, tá? Mas a ordem não influencia em nada na tabela final. Agora a gente vai adicionar também a semana do ano, que vai clicar aqui na coluna, semana, semana do ano. Pronto, temos aqui a tabela, calendário, criado com base nas datas que tem na coluna, na tabela vendas, certo? E para desencargo de consciência, caso queiram salvar, basta vir aqui na página inicial, editor avançado. Note que todas as etapas vão estar aqui, todas as etapas. Se você quiser, né, só clicar aqui em copiar aí e salva num bloco de notas. Quando você fazer novamente, nova fonte, consultar nula e colocar esse código lá, ele vai aparecer a tabela exatamente como está aqui. Eu vou fazer para vocês verem como é que funciona. Que é exatamente assim. Eu vou deletar aqui a tabela calendário, eu não preciso fazer. Já copiei o código, tá? Vou mostrar aquela hora. Vem aqui, nova fonte, consulta nula. Ele criou a consulta, vou mudar aqui para calendário. E vou clicar aqui em editor avançado. Aqui basta eu colar o código completo. Ele vai criar todas as etapas e a tabela consequentemente essas etapas aqui. Já criou as etapas e criou a tabela. Bem simples. Você tem um código pronto. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Valeu!